Divisão. O que é dividir? Dividir é partir ou separar algo em partes. Quando falamos de divisão na matemática, nós estamos nos referindo à operação inversa da multiplicação. Imagine o seguinte caso. Uma determinada pessoa tem 5 sobrinhos. Ela comprou 25 maçãs na feira e deseja dividir essas maçãs de forma igual entre os sobrinhos. Para fazer isso, essa pessoa vai distribuindo-as de uma a uma entre os 5 sobrinhos, chegando assim a um total de 5 maçãs para cada sobrinho. Essa pessoa acabou de fazer uma divisão. Ela acabou de dividir 25 para 5, chegando ao total de 5. Quando vamos inverter isso, que nós acabamos de falar que a divisão é o inverso da multiplicação, nós iremos ver que 5 vezes 5 é igual a 25. E 25 dividido por 5 é igual a 5. Da mesma forma que 6 vezes 2 é igual a 12, 12 dividido por 2 é igual a 6. E assim sucessivamente. E é por isso que nós dizemos que a divisão é o inverso da multiplicação. Para nós realizarmos uma divisão, nós necessitamos ter o conhecimento de 3 operações. Primeiro, divisão. Segundo, multiplicação. E terceiro, subtração. Nessa ordem. Então, para colocarmos em prática isso, nós teremos que resolver um seguinte problema. Nós temos um problema onde nós precisamos dividir 230 para 2. Para dividir 230 para 2, nós vamos armar essa conta, como você está vendo aí na tela. Então, 230 dividido por 2. Nós vamos pegar esse primeiro número 2, que está à esquerda. Nós vamos destacar ele com uma vírgulazinha em cima, para dizer com qual número nós estamos trabalhando, para nós não nos perdermos. Então, lembra da ordem que nós iremos trabalhar? Primeiro, divisão. 2 dividido para 2. Se eu tenho, por exemplo, 2 maçãs, e eu vou dividir essas 2 maçãs para 2 pessoas, a primeira pessoa ficará com uma maçã, e a segunda pessoa também ficará com uma maçã. Então, cada pessoa ficará com uma maçã. Então, 2 dividido para 2 é 1. Seria bom você destacar essa regra aí. Toda vez quando nós temos um número dividido por ele mesmo, o resultado vai ser igual a 1. Por exemplo, 100 dividido para 100 é 1. 1000 dividido para 1000 é 1. 12 dividido para 12 é igual a 1 e assim sucessivamente. Então, nós já fizemos o primeiro passo, que é dividir. O segundo é multiplicar. Multiplicar quem? Multiplicar esse 1 que nós acabamos de encontrar. Nós vamos multiplicar ele por 2. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Ok. Onde nós colocaremos esse 2 como resultado? Nós vamos colocar embaixo daquele 2 onde nós estávamos trabalhando ainda há pouco, como você está vendo aí na tela. Agora nós vamos fazer o último passo, que é a subtração. 2 menos 2, 0. Ok, agora nós temos um 0 aqui. O que nós iremos fazer nesse caso? Nós vamos destacar o 3, assim como destacamos o 2, e nós vamos descer ele. Então, vai ser 3. 3 dividido para 2. Eu tenho 3. Eu vou dividir para 2. Vai dar 1,5 para cada. Só que eu não posso colocar 1,5 aqui assim, dessa forma. Então, o menor número por quem eu posso dividir e encontrar o resultado é 1. Por quê? 2 vezes 1 ou 1 vezes 2 é igual a 2. Então, esse 2 nós vamos colocar embaixo do 3. E vamos fazer o terceiro passo, que é
a subtração. 3 menos 2, 1. O que isso nos diz? Isso nos diz que toda vez que eu dividir 3 objetos, vou usar o exemplo da maçã de novo. Toda vez que eu for dividir 3 maçãs para 2 pessoas, vai dar uma maçã para a primeira pessoa, uma maçã para a segunda pessoa e vai sobrar uma maçã para mim. Ok? Então, nós estamos quase terminando essa conta. Falta só agora nós mexermos com o zero. Então, o que nós vamos fazer com aquele zero que sobrou lá? Nós vamos destacar ele e vamos descer ele para a direita do 1. Tá? Pronto. Agora ficou 10. 10 dividido para 2. Eu tenho 10 maçãs. E eu vou dividir essas 10 maçãs para 2 pessoas. Com quantas maçãs cada pessoa vai ficar? Exatamente, com 5. Agora nós vamos fazer o segundo passo, que é a multiplicação. 5 vezes 2 é igual a 10. E agora nós vamos fazer o terceiro passo, que é a subtração. 10 menos 10 é 0. Então, como não tem mais nenhum número para nós destacarmos e descermos para cá, então nós dizemos que a conta encerrou. E a conta deu exata. 230 dividido para 2 é 115. Para você verificar se esse resultado está correto, é só você pegar o resultado que achamos, que é 115, e você multiplicar por 2. Então, 115 vezes 2 vai dar 230. Então, com isso, nós dizemos que a conta está correta. Mas nós temos agora um segundo problema para nós resolvermos também, envolvendo a divisão. Nós temos agora 235 dividido por 2. Nós vimos ainda há pouco que nós precisamos destacar o primeiro número. Então, o primeiro número é 2. E eu posso dividir 2 para 2. Na regra que nós vimos ainda há pouco, nós vimos que qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, 2 dividido para 2 é 1. O segundo passo é a multiplicação. 1 vezes 2 é igual a 2. Agora é a subtração. 2 menos 2 é igual a 0. Deu um 0 aqui, mas nós ainda temos muitos números lá em cima que nós temos que descer eles. Então, eu vou destacar o 3 agora. Vou descer o 3 para cá. E vou dividir 3 por 2. Que nós vimos ainda há pouco, que é 1. Porque 1 vezes 2 é igual a 2. Então, agora eu vou fazer a subtração. 3 menos 2 é igual a 1. E agora eu vou descer o número 5 que está lá em cima. E eu vou ter agora 15. 15 dividido por 2. Eu não tenho nenhum número que multiplicado por 2 vai dar 15, como você pode ver aí na tabela. Porque 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes o número 6 é 12, 2 vezes o número 7 é 14 e 2 vezes o número 8 é 16. Então você percebe que nós temos dois números que estão multiplicando o número 2, que vem dar próximo de 15, que é o número 14, que é um número menor do que 15, e 16, que é um número maior. Nesse caso, nós nunca poderemos ficar com o número maior, nós temos sempre que optar pelo número menor. Nesse caso, 2 vezes 7. Então, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 15 ou próximo de 15? É o 7. Então, 15 dividido por 2 é 7. Tá? E 7 vezes 2 é igual a 14. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a subtração. 15 dividido por 14
é igual a 1. Então, bem aqui, eu posso encerrar a conta. 235 dividido por 2, eu digo que é aproximadamente, porque sobrou 1 ali, aproximadamente 117. Mas se eu quiser continuar a conta para ver se eu conseguirei arrumar um número que dê com o resto zero, basta eu colocar uma vírgula depois do 117. Isso vai me dar o direito de eu colocar um zero aqui no 10. Então eu vou ficar com 10. 10 dividido por 2 é 5. Porque 5 vezes 2, como está na nossa tabela aí do lado, 5 vezes 2 é 10. Então eu vou colocar um 5 aqui. E 5 vezes 2 é 10. E 10 menos 10 é 0. Então 235 dividido por 2 é igual a 117,5 ou 117,5. Agora, para nós encerrarmos, temos um último problema, que é 235 dividido por 20. Nesse caso, nós não temos como pegar o 2 e dividir por 20, porque o 2 é inferior. Então, nós vamos destacar o 3 e juntar com o 2. Nesse caso, nós teremos 23 dividido por 20. Quando nós vamos ver a multiplicação por 20, nós veremos que 20 vezes 1 é 20. 20 vezes 2 é igual a 40. Então, nesse caso, o menor número é o 20. E o 20 eu obtenho da multiplicação 20 vezes 1. Então, nesse caso, 23 dividido por 20 é 1. E 20 vezes 1 é 20. Então, agora nós vamos fazer a subtração. 23 menos 20 é igual a 3. Nesse caso, nós teremos que baixar o 5. Então, agora nós temos 35 dividido por 20. Vamos lá para a nossa tabela novamente. Então, nós vimos que 20 vezes 1 é 20 e 20 vezes 2 é 40, que já passou muito de 35. Então, novamente, nós teremos que utilizar o número 1. Então, 20 vezes 1 é igual a 20. E 35 menos 20 é igual a 15. E como 15 é menor do que o número 20, então nós podemos encerrar a conta e dizer que 235 dividido por 20 é aproximadamente 11. Ou então nós tentamos colocar esse 15 aqui, no resto nós tentamos colocar o zero, que vai ser igual à seguinte questão. Nós vamos colocar uma vírgula aqui depois do 11 e nós vamos colocar um zero aqui depois do 15. E nós teremos assim, dessa forma, 150 dividido por 20. Quando nós damos uma olhada na nossa tabela do lado e nós formos verificar os números, nós vemos que nós temos dois números próximos de 150, que é 20 vezes 7, que é igual a 140, e 20 vezes 8, que é igual a 160. Só que como nós sempre temos que optar pelo menor número, nós vamos optar pelo 7. Então, 7 vezes 20, ou 20 vezes 7, é igual a 140. E nós colocaremos esse 140 para ser subtraído de 150. Então, 150 menos 140 é igual a 10. 10 é menor do que 20, mas nós já temos uma vírgula lá depois do 11. Então, isso já nos dá direito a colocarmos um zero aqui. Então, novamente, nós iremos olhar para a nossa tabela e vermos onde tem o 100 ou próximo de 100. E nós verificamos que 20 vezes 5 é igual a 100. Então, o número que nós estamos buscando é o número 5. E nós colocaremos aqui após o 7. E 5 vezes 20
é igual a 100. Então, 100 menos 100 é igual a 0. Então, nós zeramos a conta. Então, 235 dividido por 20 é igual a 11,75. Quando nós fazemos 11,75 vezes 20, nós encontraremos 235. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E até a nossa próxima aula de matemática.